Eu destaco primeiramente a tecnologia do concreto, onde no livro eu ensino como calcular o traço do concreto, levando em conta o slump, abatimento, o diâmetro da brita, classe de cimento, o desvio padrão com base na qualidade que será oferecida pela equipe de obra, uma qualidade ruim, sem medidor de água, ou uma qualidade boa, em que se terá medidor de água, para calcular o fator água-cimento e etc. Então, é um método de calcular o traço do concreto calcado inteiramente na tecnologia do concreto, sem empirismo, é baseado sim na prática, que é o conhecimento e com aquilo que deu certo. É o conhecimento teórico, as equações, com aquilo que vem dando certo. Então é um conhecimento prático totalmente fundamentado na tecnologia do concreto, que é uma ciência magnífica, deslumbrante dentro da engenharia civil. Um outro ponto de destaque que merece muita atenção são os métodos. Nunca se baseie num método só para dimensionar pavimentos de concreto, pavimentos rígidos, nunca. Sempre se utilize de vários métodos. E no livro eu trago cerca de 7 métodos, se não falha a memória, dentre eles merece destaque método de Westergaard, cartas de Piquet e Ryan, Meyerhoff, Palmer Green Miner, dentre outros, em que eu ensino através desses métodos como dimensionar o pavimento de concreto, com base nas cargas dinâmicas, advindas de veículos de guindastes, empilhadeiras, caminhões, vans, ônibus, carretas, advindas de estanterias, que são cargas montantes, que a gente chama assim tecnicamente falando, e cargas estáticas, que são aquelas literalmente, no caso, se apoiando diretamente sobre o piso, de modo inerte. Um outro ponto de destaque são os projetos. Nesse livro, exclusivamente nesse livro, eu trago 7 projetos. São 7 projetos, os 7 maiores projetos que eu desenvolvi ao longo da minha carreira, todos aplicados para a Petrobras. E diga-se de passagem, foram os únicos projetos que deram certo. Eu trouxe essa ciência para a companhia, de como dimensionar o pavimento sem gerar fissuras nem trincas. E através dessa ciência trazida, até hoje, meus relatórios permanecem lá como fonte de consulta, referência, até para licitações e contratações. E por isso, no final do livro, eu trago o memorial descritivo completo, que foi passado, eu chamo assim, passado na máquina de cana-de-açúcar por diversas vezes, até ser espremido ao limite. Então, é assim que eu era tratado, pelos meus gerentes e coordenadores, sempre tentando extrair de mim, não, Jari, não tá bom ainda, eu quero mais, eu quero melhor. Ainda falta isso no relatório, enxugue isso, enxugue aquilo, melhore aquele ponto. Então, com base nisso tudo, eu consegui gerar um melhor modelo, até hoje, falando assim, de memorial descritivo, que também serve de referência para a Petrobras até hoje, esse modelo. E eu trago esse modelo de memorial descritivo para você que atua na área de licitações de projetos, por exemplo, vai ser muito útil. Ou para você que está fazendo o projeto, propriamente dito, é você que está fazendo o projeto e liberando para o cliente ou para a obra. Lá eu ensino como você descrever a obra de pavimento industrial em concreto, propriamente dito, a introdução, o objetivo, como trazer as características, como descrever as fotos, no caso de um laudo técnico, já migra para um laudo técnico, é muito similar ao descritivo para um laudo técnico, o linguajar técnico. Também eu trago muito fortemente o que você tem que exigir que tenha no seu memorial descritivo para que a empresa terceirizada não falhe, não peque pela falta e não venha usar algo de modo empírico. Então eu trago exatamente o que você deve pedir para a empresa terceirizada oferecer um projeto que será contratado pela sua empresa. Então você, com esse memorial descritivo, você vai ter mais conhecimento e mais segurança na sua contratação, pois é um memorial descritivo que ficou depois de tanto passar pelas mãos de meus gerentes e coordenadores, e é o melhor que eu consegui fazer até hoje. E ainda utilizo em meus projetos também até hoje. E além desses pontos, também trago muita coisa da mecânica dos solos, como calcular, por exemplo, a tensão ao longo de qualquer profundidade no maciço do solo. Qualquer carga que se aplicar sobre o pavimento industrial em concreto, ela vai, no caso, soltar, derivar uma tensão que será aplicada a cada ponto do maciço do solo. Ela vai diluindo, vai reduzindo. Eu ensino como calcular a tensão ao longo de cada profundidade do maciço do solo pelo método
no caso do ábaco de Fadum, muito usado na mecânica dos solos, e como comparar essas tensões em cada ponto do maciço do solo com as tensões obtidas no seu relatório de SPT, relatório de sondagem. Toda obra, lembre-se, tem que ter relatório de sondagem, defendo muito isso, seja uma obra de casa, uma obra de edifício, uma obra de, no caso de pavimento, sempre tem que ter o mínimo no caso de furos de sondagem e SPT. Eu também trago, aliado ao SPT, ensaios de sondagem, eu trago análise de um ensaio de análise de FCK recebido na obra, como interpretar, se você deve já partir para demolir a peça, porque o FCK deu abaixo do esperado, o FCJ deu abaixo do esperado, ou se você tem como recuperar esse concreto ainda. Qual o tempo, qual a estimativa de crescimento da resistência do tempo de concreto ao longo dos dias, semanas, meses? Será que dá para recuperar esse FCK que veio abaixo do FCK esperado, requisitado no projeto e foi recebido na obra? Como receber o concreto na obra? Como melhorá-lo? Isso tudo eu trago no livro para proteger você como engenheiro de obra também.